prazer é te louvar, Senhor. Amém. O meu prazer. Parece que foi eu que falei. Bom dia. Bom dia. Que bom nos reunirmos aqui nesta manhã mais uma vez, né? Nós vamos começar esse culto essa manhã junto com a nossa orquestra juvenil aqui. É um trabalho que a gente tem investido aí já é um ano e meio de trabalho. Praticamente aí estamos nesse tempo caminhando juntos e sonhando juntos, investindo juntos no reino do Senhor. Eles vão estar hoje junto nesse início de culto tocando enquanto você ora. Então deseja que você feche os teus olhos nesse início de culto, se coloque diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus, daquilo que você deseja experimentar da graça na sua vida nesta manhã, e assim nós estaremos juntos, adorando ao Senhor. Enquanto eles adoram ao Senhor com seus instrumentos, com a sua vida, você também adora ao Senhor com a sua oração nesta manhã. Amém. Você também pode se colocar em pé agora e juntos nós também vamos adorar o Senhor. E adorarmos ao Senhor falando sobre o grandioso amor do Senhor. Eu já contei para vocês que eu gosto de ser detalhista com as coisas. E sou muito detalhista. Muitas vezes eu fico quietinho no meu canto ali, muito observador. E aí vou olhando os detalhes das coisas à minha volta. E eu acho tão interessante quando você vai andar um pouquinho no jardim botânico ali, e de repente você olha aquelas flores, aquelas plantas, aqueles detalhes na cor, como se alguém tivesse pego um pincel fininho e tivesse passado assim, fez um risquinho justamente aonde deveria ser aquela cor, naquela planta, daquele jeito. Você consegue ser detalhista assim, não? Ou você de repente olha o jardim botânico como um todo assim. Tem um jardim botânico aqui na nossa cidade. Mas quando a gente aprende a olhar os detalhes da natureza e daquilo que está à nossa volta, a gente também aprende a ver que a natureza também adora e louva ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: tudo que existe nessa terra foi criado para a glória do Senhor. E nos detalhes da flor, nos detalhes da minha vida e da sua vida, Deus merece ser honrado e louvado todos os dias. Eu sei que essa canção, a maioria aqui, praticamente a maioria mesmo, sabe de cor. Inclusive você que está com a gente lá pela internet.
Por isso eu quero ouvir você cantando o refrão dessa música, já com a alegria no teu coração e dizendo: Senhor, a minha alma esta manhã canta ao Senhor de alegria, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é o Senhor dos detalhes, e um dos detalhes está aqui, sou eu, a singularidade pela qual o Senhor me criou, amém? Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pai querido, o seu amor por cada um de nós realmente é um amor grande. Falar de ti todos os dias, experimentar da graça do Senhor todos os dias é um privilégio que nós temos. Podemos abrir a tua palavra e meditarmos nela dia e noite, para que a nossa vida caminhe todo o tempo de acordo com aquilo que é a sua vontade. É um privilégio que nós temos, mas também é um desafio para cada um de nós. Por isso que nessa manhã, naquilo que já ouvimos essa orquestra juvenil tocando aqui, nos convidando a buscar primeiro o reino de Deus. Agora, quando adoramos ao Senhor, dizendo que o Senhor é um Deus grande e louvando ao Senhor por todas as coisas que o Senhor faz, nós queremos dizer a Ti, Senhor, que o Senhor é o centro de tudo que estamos prestando como culto aqui. Aceita a nossa adoração, Senhor. Aceita a adoração dos Seus filhos. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o renovo do Senhor caia sobre a nossa vida e venha nos fortalecer a tal ponto que ao sairmos daqui hoje, a nossa alma se sinta fortalecida, o nosso físico fortalecido, mas renovados também no nosso compromisso contigo. É assim que oro junto com o teu povo, e assim continuamos adorando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.
Deus é grande e a gente pode louvar Ele assim, amém? Ao cantarmos ao Senhor essa canção agora, ela é um convite. Ela diz assim, ó, venham adorar. Essa é uma das canções que vai fazer parte do nosso musical de Páscoa desse ano. Gente, eu estou sonhando com algo na Páscoa esse ano e vou te convidar para isso. Você imaginou 200 pessoas num coral do lado de cá e 200 pessoas no coral do lado de lá? Você imaginou, nós temos aqui 400 vozes cantando? Você gostaria de participar desse coral? Então você pode, no final do culto, pegar o seu kit de ensaio lá. E juntos nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. E juntos nós vamos estar dizendo, ó, venham adorar aquele que ressurgiu. Ó, venham adorar aquele que está vivo e que hoje, na minha vida e na sua vida, é a razão do que temos, amém?
Salvador, cantai, cantai ao ressurreto Rei. Todas as nações serviu o louvor a Cristo Rei. Pequenos, pobres, mas com fé nos rendemos em louvor, exaltando o Santo Salvador, proclamamos teu amor, verdade, vida e poder, és o nosso Salvador. Cantai, cantai ao Salvador, cantai, erguei a voz, ó povo do Senhor. Ao ressurreto Rei, Amém. Cantai, cantai e adorai ao Senhor. Amém. Não fica bem o outro passando, a gente carecia. O que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Que tinha e repartiu, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, voltou amigo, Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. e quando a igreja se espalhou portando o canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, Natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. amém, amém, amém. Você pode se assentar aqui, né?
Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Nil e eu tenho um convite muito especial para você. Trata-se da conferência Dia a Dia com Deus, promovida pelo Ministério dos Homens. Será nos dias 1º e 2 de abril aqui, na capela da nossa igreja. E nós teremos como preletor o pastor e doutor em teologia Luiz Wesley, vindo diretamente dos Estados Unidos para a nossa conferência. Não perca tempo, faça a sua inscrição ainda hoje, porque as vagas são limitadas. No final do culto, procure o nosso estande ou faça inscrição através do site da nossa igreja. Não deixe de participar, será uma grande bênção para a tua vida. Um abraço, Deus te abençoe e até lá! Falls like a curtain on the things I once called absurd, and I have to say the words I fear the most. I just don't know, and the questions without answer come and paralyze the dancer. So I stand here on the stage, afraid to move, afraid to fall. Oh, but fall I must on this truth that my... Você pode ver, a gente está precisando de doações de alimentos e, mais importante, água. Como vocês podem ver, as pessoas perderam tudo. E uma das nossas necessidades, das necessidades dessas pessoas, é a necessidade de roupas íntimas e roupas novas. Afinal, aquilo que não serve para você também não vai servir para o seu irmão. And the sky begins to thunder, and I'm filled with awe and wonder, to the only burning question that remains. Olá, eu estou aqui para convidar você para participar dos nossos seminários simultâneos. Eu mesmo estarei ministrando o seminário de mentoria. Esse seminário é voltado para as pessoas que querem se tornar mentores espirituais da vida de alguém e também para as pessoas que querem saber como ser melhor mentoreado. Aqui é pastor Anselmo e o curso que eu vou ministrar é para discipuladores. E Jesus mandou discipular, fazer discípulos em todas as nações. Agora, o que é discipulado e como discipular? Oi, eu sou a Elaine e eu vou ministrar o seminário Fazendo Jesus Conhecido. Vamos falar sobre missões e formas de evangelismo. Você sabia que o Espírito Santo é o doador dos dons da igreja? E é através do poder dele que a igreja é capacitada e avança? Eu sou Alexandre Sombrio e a gente vai estar falando no seminário simultâneo sobre dons e talentos. Olá pessoal, eu sou o pastor Adoniran. Eu vou dar o seminário sobre oração e intercessão. Nesses dias nós falaremos sobre oração na Bíblia e por que nós devemos orar. O que a gente sente é que consegue umas coisas com tanto sacrifício e depois perde em poucos tempos, né? Porque sentir mesmo, você não sabe o que sente. Fiquei 2 dias sem comer, não tinha fome. Nunca vi coisas feias, mas uma pessoa ser moído contra um barranco e nós praticamente não temos nada aqui no mundo, né? Temos a vida, mas não é nossa também. Porque se ele fez isso aí, da vontade dele. Porque você sabe que numa hora dessa, você não sabe nem contar o que você precisa. Porque tudo que você tinha, perdeu, né?
Você precisa de tudo, né? Mas que a gente tendo vida, a gente cava, devagar cava e vive, né? Até a hora que Deus quiser. A hora que Ele não quiser, é paciência, porque não adianta você também ter tanta coisa e não ter o direito de viver, né? É isso. Queridos, você acabou de ver o nosso pedido e esse nosso movimento para cuidar de pessoas queridas que estão sofrendo no Brasil e no mundo. A gente está orando por tanta gente lá no Japão também. Se você quer continuar nos ajudando e trazendo suas doações, seja de roupas ou alimentos não perecíveis, como a gente viu no vídeo, você pode trazer ainda hoje, amanhã. E nós na igreja estamos juntando para que terça-feira saia mais um caminhão. Já saiu um, mas vamos continuar mandando as nossas doações aqui para a região de Paranaguá. E nós queremos continuar abençoando esse povo todo. Que Deus abençoe você, enquanto você também tem esse coração bonito, doador, de gente que quer espalhar a bênção e o amor de Deus nessa terra. Amém? Traga alguma coisa hoje ou amanhã e o caminhão sai na terça-feira. Hoje é dia, agora é dia, o momento da gente dizer bom dia para algumas pessoas. Talvez você já tenha feito isso com a pessoa do seu lado, quando a gente começou o culto. Mas a gente quer também reconhecer aqueles que estão nos dando o privilégio, o prazer de tê-los nos visitando nessa manhã. Então eu queria convidar você que nos visita nessa manhã a ficar de pé no seu lugar, para a gente poder te reconhecer. E enquanto isso, eu queria chamar também algumas famílias que vão nos trazer os bebês para a gente conhecer também e a gente apresentar o Senhor e orarmos juntos. Então o Samuel pode trazer os seus papais, o Davi pode também trazer os seus familiares, o Gabriel pode trazer sua família toda para cá, Luan também e o Miguel. Todas essas famílias, por favor, os amigos, as pessoas que vieram preparadas para essa apresentação, pode chegar. E se você é nosso visitante, que bom tê-lo aqui com a gente. As pessoas já estão levantando, já estão dando esse oi. Eu quero cumprimentar um amigo meu, pastor Ricardo, do meu tempo lá de Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Hoje ele está na PIB Jacareí. Que bom ter você com a gente, querido. Que Deus abençoe. E é um privilégio, um prazer ter os amigos aqui para louvar e cultuar o Senhor, não é? Hoje de noite a gente vai ter outra surpresa gostosa também. Pastores brasileiros, missionários lá na Itália começam a chegar para passar a semana com a gente. E eles vão estar se preparando ali na faculdade teológica, recebendo ensinos e treinamento para começar uma faculdade teológica na Itália, no norte da Itália, onde não tem uma faculdade teológica. E assim nós vamos recebendo os amigos e louvando e cultuando ao Senhor. Se você é nosso visitante, que Deus te abençoe muito. E se você quiser, ali à saída, naquele banner que tem assim um ponto de interrogação, e agora tem um presente para você. Você pode pegar aquele presente e continuar com a gente, adorando a Deus cada domingo, durante a semana. Deus nos quer juntos para a sua glória. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos conhecer as nossas crianças aqui. Tem um time aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as crianças um pouquinho mais para frente para a gente poder... Chega aqui o papai, não é? As famílias ficam atrás de vocês, tá bom? E aí a gente pode apresentar essas crianças todas aqui. Vou começar por esse grandão aqui, como é que ele chama? Miguel. Olha só o olhão dele. Pega aqui, ó. Vamos pegar um close aqui. É grande, hein? Mamãe tem que fazer halterofilismo aí todo dia, hein? Quanto pesa? 6 quilos. Já viu, né? E esse aqui, né? Esse aqui é o Gabriel. Vamos mostrar aqui o Gabriel. Olha só que gostoso. Vai tirar essa mãozinha aqui da frente um pouquinho só. Ele não quer, ele quer morder a mão aqui. Olha que coisa fofa. O Gabriel. Deixa eu apresentar esse aqui. Como é que ele chama? O Samuel. Vamos mostrar o Samuel aqui, ó. Pega um close no Samuel. Cabeludo que só. Olha só. Desconfiado aqui, né? Tá bom. Mais ou menos. E esse aqui? O Davi. Vamos pegar aqui. Essa mistura de alemão com japonês. Alemão com japonês. Tá bom. Davi, vamos mostrar o Davi. Tá desafinado esse ó aqui, hein?
Ó, 1, 2, 3. Legal aí. E esse aqui? Luan, vamos pegar o Luan aqui. Esse está acordadão assim, né? Está animado aqui. Queridos, fica de pé aqui, a gente vai agradecer a Deus, estender a sua mão, pedindo uma bênção do Senhor. É um privilégio muito especial a gente ter um filho. E não dá para a gente explicar, só tendo, né? Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu cheguei numa maternidade para fazer uma visita, e o bebê chegou, não é? A mamãe mostrou o bebê, depois da visita lá do bebê, amamentar, ele foi embora, e quando o bebê foi embora, a mamãe começou a chorar. E chorava, e eu falei, mas por que você está chorando? Está tudo tão bom, tudo tão bonito. Ela disse assim, é tão pequenininho, e depende tanto de mim, será que eu vou conseguir criar essa criança? Está chorando também, mãe? Eu acho que esse é o sentimento que todo pai tem, toda mãe tem, não é? Que joia preciosa Deus nos deu, mas que grande responsabilidade. O que a gente faz agora é exatamente dizer isso para Deus. Deus, dá-nos a tua graça para ensinar essa criança a viver em todos os sentidos da vida, a crescer, a se desenvolver, a ser feliz, mas a confiar e amar no Senhor. E vocês não vêm sozinhos, vocês vêm acompanhados de tanta gente que está aí com vocês. E nós que somos avós, tios, parentes, amigos, estamos dizendo, ajuda-nos a ser um apoio, uma bênção nessa família. E todo esse povo que está aqui de pé, que é a família de Deus, de vocês, está dizendo, nós queremos ser parceiros de vocês. E pedir que Deus abençoe. E que Deus nos faça uma bênção na vida dessas crianças. É isso que significa esse momento. Posso orar assim? Vocês concordam? Então vamos orar ao Senhor. Estenda a tua mão para cá. Senhor, nós não temos poder para abençoar essas crianças. As nossas mãos são de carne e osso, são frágeis. As mãos da mamãe e do papai estão segurando firme os seus filhos. Mas Senhor, são humanos, nós erramos. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa essas crianças. E que na medida em que elas cresçam, elas possam, Senhor, se desenvolverem em todos os sentidos. Mas especialmente em amar e conhecer o poder do Senhor. E eu quero te pedir que essas famílias, e que esta igreja, que esse povo de Deus aqui unido, possa ser usado pelo Senhor como instrumento de bênção. E que essas crianças sejam abençoadas pelo Senhor quando se levantarem, quando se deitarem, quando atravessarem uma porta, quando entrarem, quando saírem, porque elas são tuas joias preciosas para nós. Por isso, Senhor, dá a tua bênção e nos permita, Pai, ver esta bênção sendo forjada todos os dias pela tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Você pode se sentar.
Amém, não é? Está cada vez melhor. Estou gostando, hein? Tá? Queridos, só dar um aviso aqui que saiu errado no boletim. Segunda-feira, os advogados já voltaram aqui com o seu culto, né? E está aparecendo como recesso, mas não está em recesso não, já está aqui na segunda-feira funcionando normalmente. Nós ganhamos também alguns livros que foram destinados para a nossa construção. Foram doados pela editora Mundo Cristão e estão lá no nosso estande da construção. O Poder da Esposa que Ora, muito bom livro, vale a pena. E à medida que você compra, você ajuda também na obra da nossa construção. E o outro é O Poder da Mulher que Ora. Então esses dois livros estão lá e estão à disposição. Vale a pena a leitura e também você vai estar ajudando no nosso processo de construção. Nós levantamos no domingo passado à noite uma oferta para Antonina, que foi de R$ 9.400 que já foram enviados para ajudar no atendimento às vítimas. Já foi enviado um caminhão de roupas, utensílios e outras coisas. E terça-feira sai mais um. Então você pode ajudar, você recolhe lá no seu condomínio, no seu prédio, as doações, traz aqui para a igreja e terça-feira está saindo mais um caminhão ali para Antonina. E nós queríamos orar também por algumas pessoas. A Tatiana está aqui, ela vai fazer uma cirurgia essa semana para retirar um rim, e eu queria que a gente estivesse orando por ela, eu não estou vendo aqui. E também a Eunice, ela está completando aniversário e pede oração também pela sua família. Eunice está aqui? Onde é que está a Eunice? Não estou vendo. A gente vai estar orando por essas pessoas. Quero agradecer as orações que vocês fizeram pela gente nessa viagem. Tivemos lá na Coreia, foi um encontro muito tremendo de Deus. Era uma consulta de evangelização mundial, 50 pastores do mundo todo discutindo como é que a gente pode fazer para caminhar com o avanço do reino de Deus aqui na terra. A gente ouviu coisas tremendas que Deus está fazendo, especialmente no mundo muçulmano, conversões assim tremendas. Você pode imaginar 23 pessoas batendo na porta da casa de um pastor da igreja subterrânea, num país que até poucos anos atrás as pessoas que se convertiam eram guilhotinadas, né, pelas milícias clandestinas. E no meio da madrugada, as 23 pessoas batendo na porta dele pedindo para ser batizadas. Ele diz: mas como assim? Ele diz assim: olha, nós estávamos reunidos na nossa casa, um parente nosso doente, e a gente começou a desesperadamente clamar. E aí tivemos uma visão onde Jesus apareceu para nós, curou aquela pessoa nossa da família e nos disse que procurasse você e nos deu o seu endereço para que você nos explicasse como a gente pode ser salvo e que nós fôssemos batizados nessa noite. E 23 pessoas de uma mesma família foram batizadas naquela noite, porque Jesus esteve ali presente, revelando a sua glória. Aquele homem estava contando, o pastor que fez esse batismo estava do lado da gente, contando o que Deus está fazendo. Você pode imaginar, eu estou arrepiado até agora, né? Coisas incríveis de Deus, coisas que estão acontecendo no Egito. Você tem ouvido aí de toda a situação política do Egito e como a igreja do Egito participou de todo esse movimento político. Coisas que Deus está fazendo de uma maneira tão tremenda e tão poderosa. O Senhor tem se revelado gloriosamente nessa terra. E nós somos parte desse processo, porque Deus está trabalhando na vida do povo dele aqui nessa terra. E é por isso que a gente ora. Você está orando por 10 pessoas, não está? Quem está orando por 10 pessoas aqui? Levanta a mão. Só isso? Levanta alto a mão aí. Está orando por alguém, para a salvação de alguém? Levanta a mão, quero ver. Ah, melhorou. Que vergonha, que vergonha. Quem não está orando por ninguém, levanta a mão. Cara de pau. Pelo menos é sincero, né? Falou a verdade, né? Parabéns, falou a verdade. Gente, tem que orar.
Você pode ver o que Jesus faz, coisas tremendas, né? Então agora nós vamos levantar um clamor pela salvação dessas pessoas por quem você está orando. Você concorda com isso? Né? Então fica de pé agora e você vai colocar na presença do Senhor aí baixinho no teu coração o nome de algumas pessoas que você quer ver salvas. Às vezes a gente não tem a dimensão do que está acontecendo, gente. Quando os olhos se fecham aqui na terra, toda a oportunidade de salvação acabou. Alguém perguntou para mim, mas não tem nenhum jeitinho? A gente não pode fazer nada depois? Falei, não tem. Cada pessoa tem que escolher o seu destino eterno, e só tem um Salvador, que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E orar pela salvação das pessoas é uma coisa urgente. Urgente. Então agora eu queria que você colocasse o nome dessas pessoas na presença do Senhor. Vai falando o nome delas. Senhor, abençoa fulano. Toca o coração. Se essa pessoa te falou algum problema, alguma luta que ela está vivendo e está pedindo para você orar, coloca, Senhor, revela o teu poder. Toca nessa situação que Ele pediu para mim orar, para que eu estivesse orando. Revela, Senhor, a tua glória. Se o Senhor pode aparecer no meio da noite para alguém que está desesperado lá no fim do mundo, o Senhor pode abençoar essa vida. Em teu nome eu te peço. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos debaixo da tua presença gloriosa. Nós temos ouvido falar de coisas tremendas do teu Espírito Santo. Coisas, Senhor, que a gente não consegue nem imaginar. Mas nós cremos que essas coisas tremendas não estão longe de nós, porque o Senhor está perto de nós. E nesta hora eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, toma essas vidas, Senhor, por quem nós estamos orando. E nós queremos te pedir, visita com o teu amor, Senhor. Visita com a tua misericórdia, Senhor. Alguns, Senhor, estão precisando de uma libertação do poder das trevas. Oh Pai, que toda a cadeia de Satanás sobre essas vidas seja quebrada em nome de Jesus. Alguns, Senhor, estão precisando de uma cura. Oh Senhor, vem e visita com o teu Espírito esse corpo doente e abençoa com a tua graça. Alguns estão vivendo uma batalha tão grande dentro da família. Senhor, põe a tua mão de poder. Põe a tua mão de poder, Senhor. Põe a tua mão de poder, Senhor. Ó Pai, algumas pessoas estão precisando, Senhor, ter as vendas da cegueira espiritual tiradas dos seus olhos, para enxergarem a glória do teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Ah, Jesus, revela a tua glória. Revela a tua glória, revela a tua glória, revela a tua glória, Senhor. E que agora, Senhor, essas pessoas sejam visitadas pelo Senhor. E que a bênção do Senhor as alcance onde elas estiverem. E que o mover do teu Espírito seja uma coisa tão tremenda, que elas possam dizer, algo de Deus está acontecendo na nossa vida. Ah, Jesus. Agora eu quero orar por essas pessoas que estão aqui. Essas que estão orando por outros. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para a gente entender o poder do Senhor, a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, a força do Senhor, para que quando a gente dobra os nossos joelhos ou fale na tua presença, a gente saiba que não está participando de um rito religioso, mas está falando com o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Enche de fé o nosso coração, Senhor, para enxergar as tuas maravilhas e para participar da tua obra nessa terra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém, amém. Olha, liga para essa pessoa, diz para ela que você está orando por ela. Diz, olha, Deus tocou meu coração para orar por você. O que é que você precisa que eu peça a Deus? Você vai se surpreender com o que Deus faz. Você acredita nisso?
Quem vai ligar para alguém? Levanta a mão, quero ver. Liga para alguém e diz: olha, estou orando por você. O que é que você precisa que eu peça a Deus? Hoje à noite eu vou orar por você lá na minha igreja. Semana que vem eu vou orar por você. E lembra, dia 1, 2 e 3 de abril, nós vamos convidar essas pessoas, vamos fazer uma festa na presença de Deus. Vamos orar por elas aqui. E vamos pedir que os milagres de Deus estejam acontecendo. Você crê nisso? Então vamos orar por isso, tá? A Bíblia diz que a gente tem que se santificar hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Amém? Adoremos ao Senhor juntos agora. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu, não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu, não, não há. Esperança.
pode se sentar. Nós vamos adorar a Deus agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando Jesus chegou à casa de Marta, Maria e Lázaro, havia um sentimento no coração que é o sentimento desse momento de adoração e de louvor. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos Lázaro, depois de 4 dias enterrado. Era a primeira vez que ele vinha naquela casa. E cada um dos membros daquela família queriam adorar Jesus, porque sabiam que Jesus não era apenas um profeta, era o Filho de Deus vivo, o Salvador, que estava na casa deles. Lázaro convidou a cidade inteira. Ele não podia receber todo mundo na sua casa para jantar, mas ele disse para todo mundo: o mestre vai estar em casa jantando. Abriu as portas e as janelas, e as pessoas se apinhavam do lado de fora para ouvir Jesus conversando no jantar. Marta preparou o melhor jantar que ela podia, só para receber Jesus na sua casa. E Maria pegou o mais precioso do seu enxoval, um vidrozinho, na verdade não era vidro, era um pedaço de pedra sabão que continha dentro um perfume caríssimo. Alguns dizem que custaria em torno de $800 isso hoje. Ela não teve dúvida, quebrou aquele frasco e jogou todo o conteúdo nos pés de Jesus. Quando nós ofertamos a Deus, o que nós estamos fazendo é reconhecer a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a visitação de Deus na nossa vida. Nós fazemos por adoração e por louvor. Nós separamos a 10ª parte de todas as coisas que Deus nos dá em obediência, porque reconhecemos que Ele é Senhor de todas as coisas. E que se nós reconhecemos que Ele é Senhor também dos nossos bens, a 10ª parte não nos pertence. É um sinal de que nós sabemos que Ele é dono de tudo. Mas fazemos mais do que isso. Pegamos o nosso melhor, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas ofertas alçadas, a nossa alegria, a nossa influência, o nosso tempo, e consagramos a Jesus, que é Senhor da nossa vida, que marcou a nossa história com a sua glória. Se você está preparado para adorar Jesus assim conosco, alguns vão cantar, outros vão orar, outros vão dedicar os seus dons e talentos, outros vão ofertar o seu tempo, mas muitos de nós vamos ofertar dos nossos recursos financeiros, com alegria e com prazer, porque Jesus está presente entre nós, é digno de toda adoração. Adoremos a Jesus juntos agora. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus.
Se colocando em pé e juntos continuarmos adorando ao Senhor. Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte, embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. valeu, meu Senhor. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei. Descansarei, pois sei que és Aleluia. Você pode se assentar, querido. Amém, amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 4 e queria estar meditando com vocês a partir do verso 36. Atos capítulo 4, versículos 36 em diante.
Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai estar percorrendo esse capítulo 4, finalzinho dele, começo do capítulo 5, onde a gente tem falado sobre os desqualificados. E nessa manhã eu queria começar a falar sobre um evento que aconteceu na história da igreja e que vai envolver a vida de um casal chamado Ananias e Safira, que foram desqualificados porque tentaram mentir ao Espírito Santo de Deus. E a gente vai estar olhando para esses personagens e estar meditando no que significa tentar mentir ao Espírito Santo de Deus. Mas quando eu estava lendo esse texto todo, Deus foi me colocando uma grande ansiedade no coração. Faz 3 semanas que eu estou meditando nesse texto. Já até sonhei com o texto. Acho que a gente fica meditando, né? A gente até sonha com o texto. E o sentimento que eu tenho no meu coração é de grande ansiedade em poder repartir com vocês o que Deus tem colocado no meu coração com relação a esse texto. E eu não vou olhar apenas para a figura de Ananias e Safira, mas eu queria olhar para todo esse conjunto, tudo o que está acontecendo, e tentar olhar sob a perspectiva dos seus personagens dessa história. E tentar entender o movimento de Deus e as coisas que estão acontecendo através desses personagens. Eu vou começar com os versículos 36 e 37 do capítulo 4, que diz assim: foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre, e os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça nessa hora. Transforma, Pai, a ansiedade no meu coração em sementeira de fé, de tal maneira que aquilo que a gente possa falar aqui, compartilhar, não seja apenas a ansiedade do coração da gente, mas seja o mover do teu Espírito. Que a tua palavra fale ao nosso coração, que o teu Espírito esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor se revele em graça diante de nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esses versículos estão num contexto muito interessante. Era um momento crucial que a igreja estava vivendo. A perseguição à igreja começava a se intensificar. Se a gente ler os versículos que antecedem, no capítulo 4, a gente vai descobrir que os apóstolos tinham sido presos depois de um milagre extraordinário. Deus tinha feito um milagre na porta do templo, e por causa disso uma multidão alvoroçada creu em Jesus como Senhor, e as autoridades do templo prenderam os apóstolos, Pedro e João, e os proibiram de falar de Jesus, e ameaçaram de perseguição, e ameaçaram com tantas outras coisas, e eles tinham que tomar uma decisão, e eles lá, os dois tomaram uma decisão diante de todos que estavam ali, dizendo e ameaçando a respeito da perseguição: olha, nós não podemos ouvir vocês, não é justo, nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus, e precisamos ouvir o Deus que está fazendo milagres entre a gente. E eles saem dali e vão para a igreja, e reúnem-se com o povo de Deus, e contam o que está acontecendo, e diz: olha, tempos difíceis virão, nós fomos ameaçados de perseguição, e nós como igreja temos que tomar uma decisão: nós vamos avançar ou vamos recuar? Nós vamos nos acomodar, nos esconder, ou vamos ter ousadia para pregar o Evangelho? E aí então aquele povo ora, e eles pedem a Deus que o Senhor faça 2 coisas: que o Senhor dê coragem para eles pregarem o Evangelho, e que enquanto eles estivessem pregando o Evangelho, Deus confirmasse a mensagem que eles estavam pregando, revelando prodígios, sinais e milagres da glória de Jesus.
E é justamente nesse contexto que surge essa figura, um homem chamado José, que tem o apelido de Barnabé, um homem que tinha o dom da consolação, tinha prazer em ajudar as pessoas, e ele está no meio da igreja, e nesse mover do Espírito Santo, esse homem agora entra em cena. Deus levava Barnabé a crer que não era tempo de recuar, que nem era tempo de ceder às ameaças, que não era tempo de se preocupar com as perseguições ou mesmo com as pressões econômicas que viriam a partir dos líderes do governo e da própria economia da cidade. E assim, cheio do Espírito Santo, José, ele entendeu que os seus bens poderiam ser utilizados para o suprimento dos servos do reino de Deus. E ele então toma uma decisão estranha, muito estranha. Ele decide vender as suas propriedades. Pega o dinheiro da venda das suas propriedades e coloca todos os recursos que ele possuía aos pés dos apóstolos, para o avanço do reino e cuidado dos seus irmãos, para que eles fossem supridos. E algo surpreendente começou a acontecer por causa deste homem de Deus. O desprendimento do seu coração se transformou numa centelha de fé e dedicação que foi soprada pelo Espírito Santo e tomou a igreja como um todo. E Deus usou um homem, só um homem, que naquele momento não exercia grande influência, que naquele momento não era tão conhecido e nem era um dos líderes maiores daquela igreja, como estopim do maior avivamento de fé e liberalidade que a igreja de Jesus Cristo já conheceu na sua história. E é interessante perceber que na história da igreja, Deus geralmente trabalha assim. Ele usa pessoas, às vezes aquelas que não são os protagonistas principais da história, para serem a centelha do mover do Espírito Santo. José era gente simples, até pelo nome, Zé. É o Zé, só isso. Mas gente simples que tinha um dom: obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Gente simples que tinha uma fé. Sabe qual era a fé? Eu dependo do Senhor. É interessante porque ele era levita, e há uma promessa de Deus na Bíblia aos levitas. A Bíblia diz que o levita não terá possessão nessa terra, ele não teria nenhuma tribo de Israel. E a Bíblia diz o seguinte: Deus diz: eu sou a sua herança, diz o Senhor dos exércitos. E esse homem, o Zé, que tinha um apelido de Barnabé, ele cria que ele não precisava de nada, porque se ele tinha o Senhor, ele tinha tudo. Era gente simples, mas cheio do Espírito Santo. Era gente simples, que estava disposto a colocar tudo sobre o altar de Deus. É interessante que quando a gente estuda a história de Barnabé, a gente vai descobrir que Barnabé começou colocando os seus bens, mas depois ele vai colocar a sua vida como um discipulador e como um missionário para o avanço do reino. Mas tudo começou com esse dia, quando o Espírito Santo pairou sobre a vida de José e disse: José, eu preciso de você. Há uma história interessante nos evangelhos que sempre me vem à cabeça. Um dia Jesus está se preparando para entrar na cidade de Jerusalém.
naquilo que nós chamamos de entrada triunfal, ou do domingo de Ramos. E ele manda 2 dos seus discípulos irem para a cidade. E dizem assim: olha, lá na cidade você vai encontrar um burrinho. E quando vocês encontrarem esse burrinho novinho, que nunca ninguém montou nele, e a ideia que a gente tem é que ele não é o mais forte, nem o mais bonito, é um burrinho novo. Vocês desamarrem o burrinho e tragam para mim. E se alguém perguntar alguma coisa, vocês vão dizer o seguinte: o mestre precisa do seu burrinho. E lá vão os 2 discípulos, entram na cidade de Jerusalém e encontram um burrinho novinho. Na minha cabeça já começa a viajar. Eu fico pensando que o homem levou o burrinho pela primeira vez na cidade para mostrar o burrinho novo, porque o burrinho naquele tempo era que nem carro, né? Então você está com o seu carro 0 quilômetro, e você levou o seu carro a primeira vez para todo mundo, seus amigos verem o carro novo, e levou o burrinho novo. Não teve nem coragem de montar nele, porque era novinho. E de repente chegam 2 homens lá que ele nunca viu, desamarram o burrinho e começam a levar embora. Ô moço, o que está fazendo com o meu burrinho? Para com isso, o burrinho é meu. Está pensando que o quê? E aí ele escuta a seguinte frase: o mestre precisa do seu burrinho. E alguma coisa aconteceu. E aquele homem não estava mais preocupado com o burrinho novo, não estava preocupado com mais nada a não ser servir a Jesus. Queridos, o avivamento que começou naquela igreja, começou por um homem simples chamado José, a quem o Espírito Santo falou de uma maneira muito interessante. A Bíblia nem diz como. Não acredito que tenha sido um raio, um trovão, uma visão, nenhum anjo que apareceu. Simplesmente aquela voz suave do Espírito de Deus falando: José, eu quero começar uma coisa nova nesse lugar, e eu preciso de você. E aí eu fico imaginando José ouvindo a voz do Espírito, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer? Estou pronto. E diz assim: vende a tua casa, José, vende o teu terreno, vende tudo que você tem. Senhor, tem certeza? Afinal de contas, isso é a minha vida, é o meu trabalho, é o meu tudo. Eu acho que eu não estou ouvindo direito. José, eu quero começar uma coisa nova. Escolhi você. Está disposto? Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. O que o Senhor quer? Eu quero tudo, José. Eu quero tudo. E eu acredito que José não teve coragem de falar com ninguém, porque é maluco demais. Você já pensou? Não é doido? É doido demais. Mas sabe, José tinha uma convicção tremenda. Não era um apóstolo que estava falando, não era um pastor que estava falando, era o Espírito Santo de Deus. Ele vai lá e vende tudo que ele tem, e lança aos pés dos apóstolos, e obedece ao Senhor. E algo tremendo de Deus começa a acontecer por causa da vida do Zé. O Zé, por causa da vida dele. Barnabé colocou primeiro os seus bens, mas o que ele estava aprendendo com Deus é que
Ou a gente coloca tudo no altar de Deus, ou a gente nunca coloca nada. E eu fico pensando, será que Deus não quer usar a minha vida e a tua vida? E quantas vezes o Espírito Santo de Deus passa sobre nós e fala conosco, dizendo, eu quero usar a tua vida. E a gente ouve a voz do Espírito, mas quando chega a hora de colocar tudo nos pés do Senhor Jesus, parece que dá um frio no estômago. E a gente diz assim, Senhor, eu estou disposto a colocar alguma coisa, mas tudo, aqui está a minha segurança, aqui está a minha vida, aqui está a minha história, aqui está o meu trabalho, aqui estão os meus sonhos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se a gente não aprender a colocar tudo aos pés de Jesus, esse mover de Deus não completa a sua obra na nossa vida. Eu fico pensando se essa lição do Zé fosse aprendida pela igreja, se a lição do Zé fosse aprendida por essa igreja, esse templo estaria terminado faz tempo. Se a lição do Zé fosse aprendida pela igreja do Senhor Jesus na terra, o avanço da obra missionária já teria alcançado o mundo todo. Se a lição do Zé fosse aprendida por nós nos tornaríamos a centelha que Deus quer usar para incendiar este mundo. Mas para a gente ser a centelha que Deus pode usar para a gente incendiar o mundo, a gente tem que aprender a lição do Zé. E a lição do Zé é simples. A minha vida não me pertence. Os meus bens não são meus. Os meus sonhos não são nada. Eu preciso da graça do Todo-Poderoso sobre a minha vida. E eu preciso me colocar inteiro sobre o altar de Deus. O segundo personagem dessa história vai aparecer nos versículos 32 a 35 do capítulo 4. E esse personagem é a igreja. Olha só o que aconteceu. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. E não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro. E entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. O segundo personagem é a igreja. A atitude do Zé, do Barnabé, provocou uma reação em cadeia que envolvia várias áreas da vida comunitária. A primeira coisa que aconteceu é que, de repente, por causa do Zé, o foco da vida das pessoas mudou. E aquela igreja começou a ter um mesmo foco. E a Bíblia diz que eles começaram a pensar e sentir da mesma maneira. Eles começaram a entender que era um corpo, que o Espírito Santo os dirigia, e que todos queriam alcançar os mesmos objetivos, e por isso estavam dispostos a sacrifícios comuns. E descobriam que o propósito de Deus valia mais do que os propósitos individuais de cada um. A segunda coisa que aconteceu é que aquele povo entendeu que nada pertencia a eles, e que tudo era para a glória de Deus. E aquela igreja como um todo, por causa do Zé, entendeu que tudo que tem me foi dado para construir os propósitos de Deus aqui na terra. E eu sou só o gerente, mas Deus é o dono. E era como se Jesus estivesse passando no meio da multidão e dissesse para cada um dos discípulos que estavam naquela igreja: Jesus precisa do seu burrinho,
Jesus precisa do seu burrinho. Jesus precisa do seu burrinho. E sabe o que começou a acontecer? O povo começou a entender que tudo pertencia ao Senhor e que no dar estava a expressão de uma fé que crê no mover de Deus e no poder que se manifesta na nossa fraqueza. Um dos pastores que estiveram conosco naquele encontro na Coreia é de uma igreja em Dallas, no Texas. E cada um dos pastores tinha que falar qual era a ênfase do seu ministério. E ele falou: olha, o que eu aprendi, o que o Espírito de Deus colocou na minha vida, a ênfase que ele me ensinou é dar. Porque tudo na Bíblia tem a ver com isso, porque tudo começou com o dar de Deus, que se deu a nosso favor. E se a gente não aprende com Deus a dar, a gente não entende a lição do Evangelho. E eu fiquei encafifado com esse homem e fui na internet procurar os seus livros. Ele tem vários livros publicados. E lá durante o evento falei: eu quero saber quem é esse homem, nunca vi esse homem. E comecei a ler um pouquinho da história desse homem. Esse homem era um pregador itinerante. Ele vivia das ofertas que lhe eram dadas a cada fim de semana, onde ele pregava numa igreja. Ele pregava como evangelista e recebia uma oferta. E ele vivia desse dinheiro, das ofertas. E num determinado mês ele tinha só uma igreja para pregar. Só uma igreja. Normalmente 4 igrejas, 4 fins de semana. Então provavelmente o seu recurso seria de 25% de tudo que ele poderia receber num mês. E ele estava preocupado com isso. E ele estava viajando para essa única igreja em que ele ia pregar. E quando ele chegou naquele lugar, ele estacionou num posto de gasolina próximo daquele lugar para abastecer o seu carro. E como é costume nos Estados Unidos, a pessoa abastece o seu carro, vai lá dentro para pagar. E quando ele chegou lá dentro para pagar, a pessoa disse: o senhor pode ficar tranquilo, já está pago. Como já está pago? Não, Deus me mandou te dar essa gasolina. Como assim Deus me mandou te dar a gasolina? Que negócio é esse? O senhor não é um evangelista? Ele falou: eu sou. Então Deus me falou que o senhor era um evangelista e o senhor precisava dessa gasolina. Pode ir que está pago. E ele entrou no carro, então foi embora, conversando com a sua mulher, disse: que coisa maluca que aconteceu. A mulher não aceitou a gasolina. Ah não, disse que sabia que eu era evangelista e tal, etc. Aí ficou olhando no carro se tinha algum decalque de evangelista, alguma coisa assim, e foi embora. Chegou naquela igreja, pregou, Deus fez coisas tremendas. Chegou no final de tudo, aquela igreja então lhe deu uma oferta. E o pastor disse assim para ele: sabe, aconteceu uma coisa estranha. O nosso conselho se reuniu e nós fomos tão abençoados que nós decidimos dar uma oferta que não é usual para nós. E deu uma oferta que seria o equivalente às 4 semanas de pregação dele. E ele disse: Deus me deu o suprimento todo. Aleluia, como Deus é bom. Mas quando ele estava saindo, o Senhor falou para ele: pega o cheque inteirinho e dá para aquele homem ali. Ele é um missionário, ele precisa mais do que você. E ele falou: Senhor, é o salário do mês inteiro. O que eu vou fazer com isso? Eu não vou ter nada, não tenho nada. Ele disse: não sou eu que sustento você. Confia em mim. Relutou, orou de novo, relutou, mas ele tinha uma convicção tão grande. Pegou o cheque, endossou o cheque, falou: olha, Deus me mandou dar isso aqui para você, e foi embora. E foram para um lugar para comer depois do culto, num restaurante, e chegaram lá naquela pizzaria para comer, e um homem se aproximou dele e disse assim: quanto você deu hoje? Ele olhou e falou: eu não conheço o senhor. Está pensando, quanto que eu tenho? Que negócio é esse? Não, o que o senhor está falando? Não, você deu alguma coisa de oferta hoje? Não, como o senhor está pensando? Está pensando que o quê? Não quero, né?
Muita intimidade esse negócio, quanto que o senhor deu de oferta hoje? Não tenho que dar satisfação, senhor. Não, eu quero saber quanto você deu de oferta hoje. Você deu de oferta alguma coisa? O homem estava bravo, não queria falar. E aí ele falou assim: você deu o cheque inteiro, não deu? Ele baixou a cabeça e disse: dei o cheque inteiro. Pegou um talão de cheques, escreveu 10 vezes o valor do cheque que tinha sido dado. Entregou para ele. Deus me mandou dar 10 vezes o que você tinha dado. E ele vai contando essa história e vai dizendo assim: naquele dia, Deus começou a me ensinar uma coisa tremenda. Ele começou a me ensinar que Ele é dono de todas as coisas. E que eu posso confiar na sua graça para todas as coisas da minha vida. Eu posso confiar na graça dEle para Ele me abençoar no meu trabalho, mas posso confiar na graça dEle para Ele tocar no meu corpo. Eu posso confiar na graça dEle para Ele salvar a minha vida. Eu posso confiar na graça dEle para Ele me ensinar a administrar as coisas. Mas eu posso confiar em tudo no Senhor da minha vida. O que aconteceu naquela igreja foi que um homem chamado José, que não era o mais importante daquela comunidade, teve a coragem de confiar em Deus para tudo na sua vida. E o que aconteceu em seguida foi que uma comunidade, vendo a coragem e a fé de um homem simples, tomou coragem e, movido pelo Espírito Santo, começou a confiar em Deus para todas as coisas. E eles começaram a destronar o Deus desse século. E na medida em que eles começaram a vender as suas propriedades e trazer aos pés dos apóstolos, eu tenho certeza que muita gente ficou condenando aquela igreja, porque não consegue entender o mover do Espírito de Deus, porque não consegue entender como Deus pode trabalhar em tantas áreas diferentes da nossa vida, porque não consegue compreender a voz do Espírito no nosso coração, porque não consegue entender o que é avivamento. Mas o bonito dessa história é que essa igreja cheia do Espírito vai ensinar o mundo a andar com Jesus, depender de Jesus. E se o Evangelho chegou a mim e a você aqui hoje, é porque um dia houve um José. E se o Evangelho chegou até aqui hoje, é porque houve um monte de outros nomes que não aparecem na Bíblia, de gente comprometida com Deus, que estava disposta a colocar tudo sobre o altar de Deus. E que começou a aprender a fazer uma oração estranha, que às vezes a gente não tem coragem de fazer. Porque é uma oração que Deus vai responder ao nosso coração, e que não depende de pessoas do lado de fora, só depende da voz do Espírito no coração da gente e mais nada. É quando a gente diz assim: Senhor, o que é que eu tenho comigo que o Senhor precisa? E de repente o Senhor vai chegar para alguns e vai dizer: eu preciso do teu burrinho. E de repente o Espírito Santo de Deus vai dizer: sabe o que eu preciso? É que você largue tudo para me servir na obra do ministério, porque eu te ungi como profeta às nações. E sabe que às vezes o Espírito Santo vai dizer: você é capaz de confiar em mim? Ou você está confiando naquelas coisas que você entesourou no teu coração ao longo da vida toda? Eu queria desafiar você hoje a fazer essa oração. Senhor Jesus, o que é que o Senhor tem comigo e que o Senhor precisa? Agora toma cuidado, porque o Senhor Jesus vai responder essa oração. O Senhor Jesus vai responder essa oração. E você vai poder atender a voz do Espírito ou não atender. E a diferença entre Barnabé e Ananias é justamente essa. E eu vou falar sobre Ananias hoje à noite. Barnabé
ouviu o Espírito e obedeceu. Ananias ouviu e o Espírito e mentiu para si mesmo e mentiu para Deus. Barnabé, o Zé, ouviu a voz do Espírito e disse: Senhor, o meu tudo está sobre o teu altar. E Ananias disse: eu ouvi, mas tudo é muito, eu vou te dar só um pedacinho. Um pedacinho generoso, mas só um pedacinho. E enquanto ele dizia, vou dar só um pedacinho, ele estava mentindo a si mesmo que estava ouvindo a voz de Deus e mentindo para Deus que tinha obedecido. E nessa manhã eu queria desafiar você a fazer uma oração de fé. Jesus, o que é que o Senhor tem comigo? O que é que o Senhor tem comigo? E alguns gostariam que Deus falasse: olha, pega o teu dinheiro. Porque para eles, Deus talvez esteja dizendo: pega a tua vida inteira, porque eu vou te usar em outro lugar. E você adoraria que Ele dissesse: pega o seu dinheiro. Curva a tua fronte agora e ora a Deus. Pergunta para Deus: o que é que Ele tem com você? O que é que você tem? O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar hoje. Ele está falando no teu coração. Então pergunta: Espírito de Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir a voz de mais ninguém. Eu só quero ouvir a tua voz. Só quero ouvir a tua voz. O que é que o Senhor tem comigo? O que o Senhor precisa? E eu vou colocar no teu altar, Senhor. Agora toma cuidado, que essa oração vai ser ouvida. E sabe, uma santa convicção de Deus vai vir sobre você, que não é de homem algum, só do Espírito, e de mais ninguém. E ninguém vai te pedir absolutamente nada. Só você e Deus vão conversar. Agora, sabe o que acontece quando uma igreja começa a orar assim? A Bíblia diz que enquanto a igreja estava orando assim, e enquanto a igreja tinha foco, e enquanto a igreja estava unida nessa mesma visão de adorar e servir a Deus com tudo que tinha e eram, além de não haver necessitado nenhum naquela casa, porque o Senhor ministrava graça, com grande autoridade os apóstolos pregavam, e os prodígios e sinais de Deus aconteciam, porque o Senhor tinha liberdade de agir no meio do povo dele. Eu quero orar por você agora, por essa decisão que você está tomando aí no teu coração, na tua alma, e que essa pergunta vai ser respondida pelo Espírito. Mas logo depois nós vamos nos colocar aqui em pé na frente. Eu vou convidar alguns líderes para ficarem aqui na frente. E nós vamos orar por você. Orar para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus cure, para que Deus liberte. Porque quando a gente é capaz de ouvir a voz do Espírito, Deus confirma a mensagem que está sendo pregada com os seus prodígios, sinais e milagres. E nós vamos crer naquilo que Deus vai fazer, que serão respostas a orações simples, de gente simples como um José, que pode fazer diferença nessa terra. Senhor Jesus, eu quero te pedir que nesta hora o Senhor escute a oração do teu povo. E que as coisas que venham a acontecer, elas não aconteçam por indução, por persuasão, por coerção, mas por mover do teu Espírito entre nós. E que nós possamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que é que nós temos, o que o Senhor precisa? E que na medida em que a voz do teu Espírito falar ao nosso coração, haja liberalidade na nossa alma, para colocar tudo sobre o teu altar. Tudo, Senhor, emocional, tudo físico, tudo financeiro, tudo em termos de vida, de sonho, de perspectivas, para que a glória seja tua e o poder da tua glória se revele na nossa fraqueza.
Agora eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento em que vamos orar uns pelos outros somente, porque só podemos orar, o Senhor revele a Tua glória aqui entre nós. Que, Senhor, milagres do Senhor aconteçam, curas do Senhor venham, respostas do Senhor aconteçam. E que, Senhor, nós possamos ser testemunhas do mover gostoso do Teu Espírito entre nós, na liberdade da Tua graça e no poder da Tua glória. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os pastores para ficarem aqui na frente. Todos os pastores aqui, todos os diáconos vão vir aqui, todos os líderes espirituais dessa igreja vão ficar aqui na frente. Nós vamos adorar a Deus. E se você gostaria que alguém orasse por você, por alguma razão, você vai chegar perto dessa pessoa e vai dizer: ora por mim por isso, ora por mim por aquele outro assunto. E na medida que a gente estiver cantando esses louvores a Deus, essas orações vão estar acontecendo aqui. E sabe o que eu creio? Eu creio na oração desse povo, porque Deus usa gente como José, gente simples, que crê no poder de Deus. Enquanto a igreja ora, você vai se aproximando, pede oração para alguém, compartilhe o que está no teu coração e o povo de Deus vai estar orando, só isso. E a gente vai estar cantando e adorando a Deus. E no meio dos louvores, Deus habita. Você crê que Deus pode fazer algo tremendo? Crê? Você quer que alguém ore por você? Chega junto, só isso. Chega perto, pede oração, só isso. E alguém vai orar por você. E todos nós vamos adorar a Deus. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Você que está aí, fica de pé, estende a tua mão enquanto canta. Intercede por esse povo que está aqui. E a quem pode ser comparado? Creia que Deus pode fazer alguma coisa tremenda. Tudo fez, tudo é teu. Eu creio, Senhor, que Tu podes abençoar. Eu creio, Senhor, que Tu podes salvar. Eu creio, Senhor, que Tu podes curar. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode intervir. Põe a Tua mão de poder, Senhor. Tudo vem do Senhor. Até o ar que você respira veio do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos. Quem pode dar alguma coisa? Tudo veio de Deus, tudo veio para Ele, tudo é para Ele. E a gente entrega, a gente ora, a gente clama. Aleluia, Jesus. Recebe o louvor. Quem é semelhante a ti? Ninguém. E a quem pode ser Ninguém. Só o Senhor é Deus. Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu.
ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Aqui diante de ti, Senhor, tenho muito para agradecer, amém? Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. Tudo aquilo que o Senhor já me deu, Senhor. O que me mexe, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Pai querido, nós louvamos o teu nome esta manhã aqui, Senhor. Onde tantas pessoas aqui entendem no seu coração que aquilo que possuem não é seu. Pai, assim como o Senhor fez com Barnabé, faz no nosso coração todos os dias. Pai, essa palavra de ser uma centelha de fé ficou guardada no meu coração aqui. E eu quero continuar sendo uma centelha de fé no teu reino, Pai.
daquilo que o Senhor quer continuar fazendo na minha vida e através da minha vida, através da minha família, através de tudo aquilo que possuímos. Se tudo o que temos hoje, temos porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia. Se somos o que somos hoje, se sou o que sou hoje, é por causa da sua graça, Senhor. E a tua graça é que nos basta cada dia, a tua graça é que se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas. Por isso, ao adorarmos a Ti, eu vou continuar adorando ao Senhor também com meu coração aqui, Senhor. Eu sou grato a Ti por todas estas coisas, mas quero continuar que a minha vida seja para louvor da Tua glória todos os dias. E assim seja as famílias desta igreja, assim seja todos aqueles que estão aqui esta manhã. Que tudo quanto que fizermos, Pai, continue sendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Com meu coração Amém, amém. Louvado seja o Senhor Jesus, querido. Vai na graça do Senhor Jesus e não deixe que esse sentimento do seu coração se apague. E amanhã, hoje à noite, durante toda a semana, nós estaremos juntos fazendo a diferença nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a noite às 19 horas. Deus abençoe.